Na semana passada, eu havia dito que eu ia retornar com o Apocalipse, mas depois pensando bem, eu até estava falando com o Laerte no domingo, não seria muito legal por conta do fato de a gente estar terminando o livro, e talvez você que não conseguiu estar comigo todas essas semanas que nós estivemos aqui às terças-feiras, você não ia entender muita coisa, já que nós estamos finalizando o capítulo 20 até o 22. Então, enquanto perdurar essa situação, e nós não sabemos até quando nós vamos estar nos reunindo de uma maneira diferente daquilo que é comum para nós como igreja, a gente vai estar falando outras coisas. E hoje, o texto que o Senhor me direcionou, ele é um texto que você conhece muito bem. Ele é um texto que eu já preguei algumas vezes, mas eu queria falar um pouquinho a respeito dele hoje de novo. O texto é no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 23 e o verso 24. O contexto dele é daquele encontro com a mulher samaritana, ela tem com Jesus ali naquele poço. E eu quero ler então esses dois versos. E o verso 23, ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E o verso 24 diz assim que Deus, o nosso Deus, Ele é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E eu queria falar aqui hoje, eu quero na verdade falar aqui hoje sobre essa questão da verdadeira adoração. E de um modo extremamente natural, a verdadeira adoração, ela nos leva ao verdadeiro encontro com Deus. Ou seja, um verdadeiro adorador é aquele que tem encontros com Deus ou teve um encontro com Deus que mudou a vida dessa pessoa. Uma coisa que é comum, absolutamente comum em nosso cotidiano, em nosso meio, eu poderia dizer assim, em nosso ambiente religioso, é a gente nos deparar com pessoas que defendem os seus costumes, defendem as suas práticas, defendem as suas denominações, de tal modo que eles acabam olhando para eles, para a igreja deles, para a vida deles, para o grupo deles, eles acabam considerando que eles são a única igreja na terra que pode ser a igreja de Jesus. E eu entendo que essa crítica ela é totalmente desmedida, ela é totalmente fora de propósito, ela é totalmente descabida. E essa crítica, ela sempre acontece, eu vejo, por uma razão. Porque eles acabam achando que a única igreja, a única denominação verdadeira é a igreja da qual eles fazem parte. E aí, por conta disto, eles olham a igreja A, eles olham a igreja B e eles saem criticando. E o curioso disto, que eu sempre digo aqui para os nossos irmãos do Alves Dias, é que o significado de igreja, o real significado de igreja, ele vai ou ele foi se perdendo ao longo do tempo na mente de algumas pessoas. E principalmente na mente dessas pessoas que atribuem a um prédio, atribuem a uma comunidade, atribuem a uma denominação a existência de só ali existir essa igreja verdadeira. E eles acabam achando que a verdadeira adoração, ou seja, na mente dessas pessoas, essa verdadeira adoração está amarrado àquilo que eles entendem como igreja e como denominação e como comunidade que eles fazem parte. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida ela existe em meu coração, que existe apenas um que pode conhecer os nossos corações. Só existe um Deus, o único Deus, o Deus
Criador dos céus, da terra, o Deus que me criou, o Deus que te criou. Apenas esse Deus, Ele consegue conhecer os corações humanos e sondar os corações humanos de tal modo que Ele faz um julgamento, Ele exerce um juízo, mas o juízo dele jamais é um juízo equivocado, pelo contrário, é um juízo com justiça, é um juízo com retidão, é um juízo que não tem nenhum equívoco mesmo. Afinal de contas, quando a gente olha para o Evangelho, a gente começa a nos deparar com algumas histórias de Jesus, com algumas atividades que Jesus teve como o verbo encarnado neste mundo. Uma das coisas que vem à minha memória, vem à minha mente, é o que o próprio Jesus afirmou, quando Jesus ele fala sobre joio e Jesus fala sobre trigo, e o que fica muito claro que Jesus disse que não é atividade humana, não pertence a mim, não pertence a você, essa questão da gente julgar quem é joio e quem é trigo. E por incrível que pareça, esses tempos atrás eu fiz essa ministração aqui sobre esse texto, sobre essa parábola, e ainda que a gente identifique um joio, não dá para cortar, não dá para jogar fora, porque a gente pode correr o risco de estar jogando um trigo fora. Então apenas Deus, Ele consegue olhar e separar joio de trigo. Aliás, Jesus disse que essa tarefa não pertence aos homens, é uma tarefa que pertence aos anjos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, Pai, no meu coração, que somente Deus recebe o louvor, e somente Deus, Ele consegue olhar para você, olhar dentro de mim, olhar para a gente e saber quem realmente são aqueles que adoram a Deus, adoram a Ele em espírito e em verdade. E a grande realidade, gente, que a nossa preocupação, ela não deveria ser com a vida alheia. E quando eu digo isso, eu não estou fazendo aqui uma defesa contra... Eu não quero que você me entenda mal, dizendo que a gente não tem que orar por alguém, a gente não tem que se preocupar com alguém. Não é isso que eu estou dizendo sobre a questão da oração, sobre a questão da pregação do Evangelho. Mas a nossa preocupação, ela não deveria ser nunca com a vida alheia. Como as pessoas, a forma que as pessoas servem a Deus e como as pessoas não servem a Deus. Pelo contrário, a nossa preocupação deveria ser com a gente todos os dias. A nossa oração, ela tem que acontecer nessa dinâmica todos os dias. Será que a minha vida, será que o meu viver, será que aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que ninguém me conhece, apenas eu me conheço e talvez nem eu me conheça tão bem, será que isso realmente está agradando a Deus? E quando eu olho para esse texto aqui, que é um texto conhecidíssimo da gente, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, eu acredito que na verdade Jesus, Ele tem algumas coisas a nos ensinar, de repente até uma resposta a nos dar, quando eu fico pensando, como que eu faço então para que o meu viver, para que o nosso viver, ele seja um viver que agrade a Deus de verdade, o verdadeiro adorador. Que Deus olhe lá do céu e Ele, quando Ele sai à caça procurando quais são os verdadeiros adoradores, Ele reconhece em mim, reconhece em você que você é um verdadeiro adorador. E a primeira razão nesse texto, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, para que a gente entenda como o nosso viver e a nossa adoração ela possa ser classificada diante de Deus, não diante dos homens, porque os homens muitas vezes eles nos classificam de um modo totalmente equivocado, mas diante de Deus, como que deve ser a minha vida e só Deus conhece. Então como que eu posso ter a resposta para que o meu viver, ou como o meu viver possa ser um viver que adore a Deus, que seja uma adoração perpétua, a cada dia, todos os dias com Deus. E a primeira lição é que eu tenho que entender que a única coisa, ou a única perspectiva que isso deve acontecer, é que eu preciso entender que isso tem que acontecer de modo onde eu adore a Deus em espírito e em verdade. E aí talvez você diga assim, mas o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Aqui no texto, Jesus ele faz uma afirmação para a mulher. Jesus diz assim para a mulher: mulher, vem a hora e já chegou. E eu acho bastante interessante que quando Jesus ele fala vem a hora e já chegou,
O que Jesus estava afirmando aqui para essa mulher, o que Jesus queria dizer com essa afirmação, é que na verdade existia da parte de Jesus uma declaração que uma nova era estava sendo inaugurada na terra, que uma nova era estava sendo validada na terra. Existia agora uma nova aliança, existia agora uma nova perspectiva, não existia mais na mente de Jesus. Jesus queria que essa mulher soubesse, não existia mais aquela coisa de Jerusalém é o lugar de adorar, não, é Gerizim, é um monte de Gerizim, quando houve a separação das tribos, então é um local que tem que ser adorado, não. Jesus está deixando claro que existe agora uma nova era, e isso seria validado e seria consumado quando Jesus morre na cruz do Calvário, e Jesus diz exatamente isso, está consumado, ou seja, ali está o sacrifício que mudaria a vida de todo o ser humano do planeta Terra. O que eu acho também curioso é que a mulher ela tenta direcionar a conversa para o campo da discussão das diferenças religiosas entre samaritanos e entre judeus, é isso que a mulher tenta fazer. O que eu acho também importante notar é que essa mulher ela não sabia de verdade a quem adorar. Ela é samaritana, ela é odiada por judeu, ela é uma mulher que na verdade aprendeu como herança de seus pais que Jerusalém estava fora, os judeus estavam fora de tudo aquilo que ela poderia, na verdade, receber de agrado, de companheirismo. Ela não tinha nada com judeus, ela não tinha nada com Jerusalém, ela não tinha nada com adoração ao Deus dos judeus. Ela aprendeu com Jeroboão, quando houve aquela separação das tribos, a adorar a deuses estranhos. E para essa mulher, então, ela tinha todo esse contexto de vida. Ela não sabia, então, de fato, o que adorar, aonde adorar, como adorar. E eu acredito que, infelizmente, seja o caso de muitos que não sabem exatamente como adorar, qual o caminho da verdadeira adoração. Talvez o máximo que a gente consiga é estar envolvido nessa questão da religião, com todos os seus pacotes, com todo aquilo que ela nos oferece, com aquela coisa que está prontinha, vai para a igreja, volta para casa, vai para o culto, mas com o passar do tempo parece que as coisas vão se perdendo dentro da gente. Onde a gente acha que nós adoramos a Deus baseado exatamente nessa frequência de cultos, de estar participando de todo o projeto que a igreja desenvolve, tudo aquilo que é apresentado pelo pastor, tudo aquilo que a igreja se propõe a fazer. E muitas vezes a gente se perde nesse emaranhado de coisas, achando que nós estamos adorando a Deus de verdade. O salmista, no Salmo 145, no verso 18, o salmista ele faz uma declaração e uma afirmação muito, muito verdadeira e muito real que eu e você precisamos nos atentar. Ele diz assim que o Senhor está perto, ele fala assim, perto está o Senhor dos que o invocam. E isso é interessante, ele está perto, então se você invoca a Deus, ele está perto de você. Só que o texto ele prossegue, ele não para aqui, ele diz o seguinte, perto está o Senhor daqueles que o invocam, mas daqueles que o invocam em verdade. Então eu vejo aqui, invocar é importante, mas o que vai garantir para nós a intimidade de poder encontrar com Jesus, de poder receber Jesus, de poder entrar no Santo dos Santos, de poder ter essa comunhão com Deus, de poder ser tocado de verdade por Jesus em nossa alma, é quando existe essa verdade, esse desejo de encontrar Deus. A verdade, meus irmãos, é que a gente pode passar o tempo inteiro cantando louvores. A verdade é que a gente pode passar o tempo inteiro dentro dos templos religiosos. A gente pode passar o tempo inteiro erguendo as mãos, fechando os olhos, como um ensaio de adoração, como se fosse uma prática de adoração. Só que se a gente não buscar a Deus com toda a verdade em nosso coração, isso pode ser qualquer coisa, menos adoração, porque nós estamos diante de um Deus que nos sonda, diante de um Deus que nos conhece de verdade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz um alerta à igreja de Filipenses. Paulo os alerta do cuidado que eles deveriam ter em relação àqueles irmãos que eram irmãos que pregavam a circuncisão, mas era a falsa circuncisão. Ou seja, eles até eram circuncidados, mas o coração deles estava distante de Deus.
E Paulo dizia o seguinte, que a verdadeira circuncisão, e Paulo teve muito que combater essas pessoas, não era a circuncisão do corpo, não era um corte no corpo, não era você fazer algo simplesmente para dizer para todo mundo, eu sou circuncidado, mas ele disse assim, aquele que é verdadeiro diante de Deus, a circuncisão verdadeira é quando você adora a Deus em espírito, confiando não na sua carne, mas gloriando tão somente em Deus. Uma outra coisa que esse diálogo com a mulher samaritana, Jesus e essa mulher, que o Evangelho de João nos ensina, que dá para a gente responder essa pergunta, até porque a pergunta de saber até quando ou como que eu faço para adorar Deus de verdade, será que Deus está olhando do céu, está me enxergando como um verdadeiro adorador? E a segunda lição que eu vejo aqui, que o Pai procura exatamente pessoas que fazem assim. O Pai procura esses para seus adoradores. São esses que o Pai procura, Jesus disse para a mulher samaritana. Uma coisa de extrema importância neste acontecimento é que o Evangelho de João, a referência de ser em espírito, com certeza, na mente de João, ele estava pensando em Jesus, porque no Evangelho de João, como um todo, e você vai se deparar com essa afirmação várias vezes, Jesus Cristo é reconhecido, ele é, na verdade, falado, ele é dito por João como aquele que é a verdade. Isso acontece o tempo inteiro no Evangelho de João. Por exemplo, aquele texto que você conhece tão bem, quando João escreve que Jesus disse lá em João 14, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus disse assim, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, mas Jesus era a palavra, o Logos que se fez carne e habitou entre os homens. E nessa segunda lição aqui, onde o Pai ele está procurando os verdadeiros adoradores, o texto diz assim que Jesus então chegou a essa cidade samaritana de nome Sicar. Ele chega cansado e talvez o físico de Jesus, a estrutura física de Jesus, ela era até um pouco mais limitada que os seus discípulos, porque os discípulos chegaram e foram correndo para a cidade na compra de alimentos. Jesus ele está cansado, Jesus ele chega muito cansado, ele se acomoda ali próximo ao poço, o que mostra exatamente... O que fica claro exatamente para a gente é essa humanidade de Jesus, o nosso Mestre Jesus chegando ao meio-dia, cansado, caminhando como os servos caminhavam, como diz no livro de Eclesiastes, que Jesus ele não tinha um cavalo para subir, ele não tinha uma carruagem, ele andava a pé como os servos caminhavam. E aí Jesus chega cansado, e aí Jesus, em sua aproximação com essa pobre mulher, e pobre no sentido literal mesmo, Jesus então já chega quebrando todos os tabus que existia, todo o preconceito que existia na mente dessa mulher, todo o costume, todos os tabus que ela tinha na sua mente. Isso deve acontecer com a gente também, a gente tem que estar preparado para isso. Quando Jesus entra em nosso coração, o desejo dele, quando ele entra de verdade, é quebrar todos os costumes, todos os tabus que estão arraigados dentro da gente. Jesus está então entrando em contato com essa mulher, e ela é samaritana. E samaritano não combina com os judeus, samaritano não se dá com os judeus. Em segundo lugar, a gente sabe muito bem qual era a opinião dos rabinos judeus em relação aos samaritanos. Eles eram considerados imundos. E quando a gente estuda um pouquinho a respeito dessa briga, a respeito dessa contenda, a gente aprende que quando um judeu queria ofender um outro judeu, e ele chegava ao ponto de tentar irritá-lo de todas as maneiras, ele chamava o judeu de samaritano. E um judeu sendo chamado de samaritano, para vocês terem uma ideia, era uma ofensa, era um tipo de ofensa que hoje, no nosso século, que nós vivemos hoje em nossa vida cotidiana, não existe nada que a gente poderia equiparar a um judeu ser chamado de samaritano para um outro irmão. Sabe, gente, tabus como este, ou como esse, podem não existir em nossa cultura hoje. Talvez a gente não exista uma coisa tão forte em nossa cultura.
Mas quantos de nós somos julgados por outros, ou quantos de nós julgamos a outros baseados em nossos parâmetros de verdade, em nossa cultura, na nossa construção cultural de família, de igreja, de denominação, e a gente carrega dentro da gente princípios do que é certo e do que é errado. A gente vive, e eu já passei por isso em algumas oportunidades, a gente percebe que para algumas pessoas existe muita preocupação com o lugar do culto, com o processo do culto, com o dia do culto, com o tempo do culto. Mas o essencial fica de lado, que é o espírito do culto. Aquilo que agrada a Deus. E Deus, Ele conhece o íntimo dos corações humanos. Deus, Ele me conhece. Deus, Ele conhece você. Deus conhece quem são os verdadeiros adoradores. Eu já ouvi algumas pessoas falarem a respeito desse texto, que dizem assim, né, que Deus procura, é porque não encontra em tudo quanto é lugar. Na verdade, eu até entendo que isso possa ser uma realidade, mas quando a gente pensa num Deus que nos conhece, que nos sonda, que sabe o que pensamos, como diz o salmista no Salmo 139, conhece o nosso deitar, o nosso andar, o nosso caminhar. Quando a gente pensa assim, na verdade, a gente entende que o texto está querendo dizer é que existem poucos adoradores. Existem poucas pessoas que realmente adoram a Deus de verdade. E a adoração verdadeira, a adoração que Deus procura, a adoração que Deus espera da gente, é aquela que é centrada em Deus. Sem distração, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para o ser humano, sem olhar para a gente. Não, é adorá-lo com o profundo do nosso ser. É adorá-lo no profundo do nosso coração, com todas as nossas forças. É ter Ele ao nosso lado, o dia a dia, no nosso cotidiano, aonde a gente estiver, esteja em nossa casa, esteja em nosso trabalho, esteja na rua, esteja onde você estiver, esteja no seu país, esteja num outro país, esteja distante de pessoas que te conhecem, mas você está diante de um Deus que sabe quem você é. Adoração tem a ver com isso, adoração verdadeira tem a ver com o reconhecimento de que Deus é Deus, Ele é absolutamente Deus em nossa vida. Uma outra coisa que eu vejo aqui para nós respondermos esse questionamento que nós podemos fazer a nós mesmos, do tipo, ou o questionamento, como eu faço para que Deus receba a minha adoração e me entenda e me veja como um verdadeiro adorador? Eu preciso saber que Deus nos ensinou aqui que, pela pessoa de Jesus, através de Jesus Cristo, que Deus, Ele é Espírito. É o que ele diz aqui no verso 24. Paulo, quando ele discursa em Atenas, lá em Atos, no capítulo 17, no verso 29, o apóstolo Paulo diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, olha o que Paulo diz, gente, que a divindade é semelhante ao ouro, que a divindade é semelhante à prata, ou que a divindade tem semelhança com a pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Então, quando nós vemos Jesus falar para a mulher samaritana que Deus é Espírito, o que Jesus estava dizendo para aquela mulher é que ela tinha que tirar da cabeça dela que qualquer outro ser, qualquer outro objeto, qualquer outra coisa deveria ser alvo da adoração dela, porque Deus é o único que merece a nossa adoração. O nosso Deus é Espírito, e por ser Espírito, a nossa adoração fica limitada de uma forma maravilhosa. É isso que eu tenho que entender, a Ele. Agora, o problema é quando nós limitamos a nossa adoração a Ele somente na nossa reunião, nos nossos encontros, nos nossos templos, nos nossos santuários. Outra coisa que o apóstolo Paulo diz, que o apóstolo Paulo ele escreve, que o apóstolo Paulo cita, quando ele fala aos coríntios, Paulo diz assim: acaso vocês não sabem, na tradução, na língua atualizada, acaso não sabeis que o vosso corpo, ele é santuário
do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Ou seja, Paulo faz uma afirmação fantástica, gente. Paulo diz uma coisa aqui que para aquele que nunca teve um encontro com Jesus, para aquele que nunca teve esse privilégio que você teve, que nós temos de poder ter encontrado Jesus, para ele é loucura. Mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos saber o seguinte: para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, para que a gente realmente a gente seja encaixado, a gente seja achado nesse grupo de pessoas, Paulo está dizendo o seguinte, que você temos que entender que o Espírito Santo, ele habita dentro da gente. Ele vai habitar em você, ele vai habitar em mim. Agora, é lógico que, é claro que a Bíblia, em todo o seu contexto, nos ensina que o Espírito de Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Por isso que Jesus, ele fala para a mulher, ele procura verdadeiros adoradores. Aqueles que se abrem, aqueles que estão totalmente à mercê de Deus, para que Deus habite neles de verdade. Sendo Deus, então, Espírito, não tem como eu tocá-lo, não tem como eu prestar adoração dele se não for por meio dessa via espiritual, por meio do Espírito. Não existe possibilidade de nós adorarmos a Deus em espírito, de nós sermos reconhecidos como os verdadeiros adoradores, se realmente a gente não considerar que Deus, ele é Senhor em nossa vida e ele é Senhor sobre nós, sobre todas as coisas. Adorar Deus em espírito tem, com certeza, o início nisso, nessa compreensão. Não tem como a gente adorá-lo, gente, sem o reconhecimento em nossa mente, sem o reconhecimento em nosso coração, em nosso ser, que a nossa vida pertence a Deus. A nossa vida pertence a Ele. Eu pergunto para você, eu não sei como que você vive, eu não sei como você existe, eu não sei o que você pensa, mas na minha mente é muito claro. Aquilo que o apóstolo Pedro um dia disse para Jesus, para mim é muito claro, isso para mim é uma verdade incontestável na minha vida. Desde quando eu conheci Jesus, no ano de 1982, já se passaram tanto tempo. Mas hoje eu digo para você que está me ouvindo, você que está me vendo aqui, você que está escutando eu pregar aqui para você hoje, eu não consigo conceber na minha mente eu viver sem Jesus, é impossível. Como Pedro disse, quando Jesus, naquele discurso pesado, duro, a Bíblia fala que alguns dos discípulos abandonaram, não desejaram mais segui-lo. E aí ele disse para os discípulos, os 12, do seu grupo mais íntimo, e vocês também não vão embora? E o apóstolo Pedro diz assim para Jesus, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Quando você entende assim, você pode responder para você, pode achar a resposta para você dessa pergunta que talvez nós fazemos a nós mesmos. Será que eu estou classificado nesse grupo de irmãos, de pessoas e filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade? Se Deus é o Deus que você depende dele para existir, em qualquer circunstância, numa circunstância boa, numa circunstância ruim, na tristeza, na felicidade, se Deus é Deus com você em todos esses momentos, eu quero dizer para você que você é um adorador. Você descobriu o caminho da verdadeira adoração. Não tem como a gente adorá-lo sem reconhecer que ele é o Deus sublime, que ele está no alto, ele está acima de todas as coisas, ele governa, ele é o único Deus, não existe Deus como ele, não existe outro Deus como ele de forma alguma, não tem como. E pensando nisto, e o que eu vou dizer aqui hoje, ele está sendo uma realidade para nós aqui do Alves Dias e para todas as igrejas do mundo inteiro. Ontem eu conversei com o Danilo, um pastor que congregou conosco aqui. Ele está morando nos Estados Unidos. E o Danilo estava me dizendo que eles estão vivendo o que nós estamos vivendo, eles estão vivendo até numa proporção muito mais complicada. Mas também fazendo cultos assim online, né? Fazendo cultos sozinho dentro da igreja. Para você ter uma ideia, hoje você só está me vendo aqui porque o Roberto está aqui comigo, porque o Laerte está aqui comigo. Só estamos nós aqui, nós três aqui na igreja. Mas, pensando nessa questão da adoração verdadeira,
Eu digo uma coisa para você, e hoje isso é tão forte em nossa mente. A adoração verdadeira, ela não tem envolvimento, ela não tem um foco em local. Não é no local. A mulher estava preocupada com o local. É aqui neste monte. Alguns dizem que era o Monte Gerizinho, é em Jerusalém. E aí Jesus disse assim para ela, olha, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nem em local algum, não é na igreja A, na igreja B, não é no culto A, no culto B, não é nada disso. Você precisa entender que os verdadeiros adoradores, eles são adoradores porque vivem adorando, eles são adoradores dormindo, eles são adoradores dirigindo o seu automóvel, eles são adoradores trabalhando, aonde for, eles são adoradores porque eles têm a marca e o selo do Deus vivo dentro deles. Então, pensando nisso, a verdadeira adoração não envolve local mesmo. Jesus disse isso para essa mulher. Eu acredito que seja literalmente aquilo que Jesus disse para João. Aliás, no Evangelho de João, ele disse a Nicodemos, quando ele, conversando com aquele mestre de Israel, ele vai encontrar Jesus à noite e Jesus diz assim para ele, que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, ele nem vê o reino de Deus. E aí ele continua, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, que nos capacita a adorar a Deus em espírito e em verdade, ele nem entra no reino de Deus, é isso que ele disse. Gente, apenas caminhando na presença de Deus em espírito que nós nos tornamos verdadeiros adoradores. É aquela oração que você faz lá no teu cantinho, no teu quarto, não tem plateia, não tem ninguém. Porque também tem aquela coisa, né? Tem gente que gosta de chamar atenção, tem gente que gosta de ganhar o galardão dele aqui na terra. Então ele levanta a mão, quando ele percebe que tem uma plateia, aí ele faz um gesto de espiritualidade. E aí Jesus é muito claro quanto a esse respeito. Ele fala assim, ó, você já recebeu o seu galardão aqui, você não tem galardão no céu. Um verdadeiro adorador, ele vive adorando a Deus em todo o tempo. Flui da boca dele a adoração, pelo modo dele ser, pelo modo dele agir. Independentemente do local que ele frequenta, onde ele está, que igreja ele está. Se ele sai daqui de São Paulo, vai lá para o Amazonas, vai para Roraima, vai para onde for. Lá ele vai ser um adorador, porque o adorador ele é sempre e sempre será. A minha conclusão, que eu chego nessa palavra, é que não tem como a gente enganar a nós mesmos, nos enganarmos, no caso, e enganar a Deus. Porque Deus, ele recebe a verdadeira adoração. É Ele que recebe o verdadeiro louvor. É Ele que nos enxerga como um Deus que é poderoso em ver, como diz o salmista no Salmo 33, se eu não me engano, no verso 14, que da morada dele ele contempla todos os moradores da terra. Ele que nos enxerga, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem você é. Ele sabe aquilo que nós vamos ser, aquilo que somos. Ele sabe tudo. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. E eu chego à conclusão e uma constatação real, que em primeiro lugar, um adorador verdadeiro é aquele que reconhece que Deus é Deus acima de tudo na vida dele. Em segundo lugar, esse adorador verdadeiro é o adorador que reconhece a Deus, reconhece a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, segue os mandamentos de Deus. E o adorador verdadeiro é aquele que ele é leal. Leal com os seus amigos, leal com os seus irmãos e leal com Deus.